Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui em um novo episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre quadrinhos, sobre arte, sobre política. Fala aí, Rafael. Fala galera, Rafael aqui. Estamos aqui com ela que faz críticas ácidas ao sistema em formas de quadrinho. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um conteúdo aqui. E fortalece aí a gente no like, beleza? Para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas ao redor do mundo. Pessoal, não se esqueça de inscrever, é muito importante pra gente. Comente também tudo que a gente falar aqui, isso ajuda bastante no algoritmo. Eu tenho o grande prazer de ter aqui a cartunista Elô D'Angelo. Isso. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, adoro o podcast e valeu. Que legal, a gente que agradece, a gente gosta muito do seu trabalho. Conheci recentemente a Bianca da produção que apresentou, achei muito foda, tenho certeza que você faz freelas também, né? Você faz jobs assim Sim. também, publicitários e tudo mais. Com certeza vai ter um momento em que a gente vai se falar aí para falar sobre projetos. Os caminhos vão se cruzar. E me fala, como que você começou na área de ilustração, de quadrinhos? Cara, na verdade o meu caminho foi meio doido, né? Porque eu sou formada em jornalismo, na verdade. Legal. E aí mas eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, né? Mas era um sonho meio impossível pra mim, porque eu não conhecia ninguém que trabalhava nessa área. Aí eu falei, bom, ou eu faço artes plásticas e viro bicho grilo das artes e tal. Eu tinha um pouco de medo disso, assim, confesso. Sim. Ou eu vou pra uma coisa mais de comunicação. Aí eu fui. Aí eu fiz faculdade na Casper, que é uma faculdade aqui em São Paulo, bem boa, bem legal. Paulista, né? Na Avenida Paulista, no prédio da Gazeta. Uhum. E, cara, eu cheguei lá e percebi que não era isso que eu queria fazer mesmo, assim. Aí eu falei, bom, eu posso ou desistir e fazer artes, ou achar um jeito de juntar arte, né, com o jornalismo. Daí eu comecei a pesquisar e eu vi que existe jornalismo em quadrinhos. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí na faculdade eu virei a louca dos quadrinhos, fazia tudo em quadrinhos, qualquer trabalho que tinha eu fazia em quadrinhos. Fiz o meu TCC, inclusive, em quadrinhos, uma reportagem em quadrinhos sobre aborto. Uhum. Aí conversei com 4 mulheres que passaram por isso, transformei em quadrinhos e tal. E, cara, depois que eu saí da faculdade, eu entrei pra área, assim. Abri minha página no Instagram, comecei a fazer tirinhas. E aos pouquinhos eu fui... Primeiro eu comecei trabalhando com jornalismo mesmo, jornalismo cultural. Mas aos pouquinhos eu fui me enfiando na área dos quadrinhos, da ilustração. E agora estou aqui. Trabalho só com isso agora. Animal. E que momento da faculdade que você descobriu, sei lá, no primeiro semestre, a partir da metade, como que foi isso? Porque você falou, grande parte da faculdade você fez quadrinhos, mas, já foi logo no comecinho ou não? Foi. Foi? Assim, nas primeiras aulas eu já falei, acho que eu não tô no lugar certo. Porque na faculdade de jornalismo, todo mundo ou não quer, assim, ou a pessoa não quer, fala, nossa, realmente eu não gostei daqui, ou a pessoa quer muito ser jornalista. E aí tem uma pira de ser repórter. Tipo, eu tinha uma amiga minha que o sonho dela era ser âncora de TV, a outra, o sonho era ser repórter de cultura. E eu não tinha isso, sabe? Eu ficava, eu quero ser a Laerte. Tipo, eu tô no lugar certo. Era a sua inspiração? Era a minha inspiração, assim. E então eu já percebi logo no começo, assim. Só que eu tentei bancar por um tempo, assim. No primeiro, até a metade do segundo ano, eu falei, não, eu vou descobrir a minha paixão dentro do jornalismo. E não descobri. Não descobriu. Não é o William Bonner. Não aconteceu, não serei âncora, não serei repórter. Minha mãe ficou triste porque ela queria que eu fosse repórter. Sim. Mas deu tudo certo no fim. Além da Laerte, qual outro que te inspira bastante? Cara, de tirinhas, assim mesmo, todos os classicões da Folha, né? O Adão. Eu amava também as tirinhas do Níquel Náusea. Nossa, adorava. Também gostava muito das tirinhas do Garfield. Todas essas, assim, que são mais classiconas. O Garfield nem era da Folha. Ah, não, era sim, era da Folha. Mas assim, eu curtia muito, sabe? O do Jornal da Cultura... Não, do Roda Viva? Quem que é o do Roda Viva? Putz, é o Aroeira, né, eu acho. Será? Acho que sim. Não sei. Acho que não sei. Eu sou péssima de nome. Quem souber, coloca aí pra gente, por favor. Porque ele é muito foda também. Então. Mas eu curtia mais, assim, da Folha. Eu lembro que eu curtia muito umas tiras do Alan Sieber, que eram A Vida de Estagiário, que tinha na Folha Teen. E eu nem era estagiária ainda, eu era jovenzinha na escola, assim. Eu falava, nossa, eu quero fazer isso. Da Chiquinha também, adorava. Aí eu queria fazer aquilo, mas eu não sabia como chegar lá, sabe? Não tinha uma faculdade de tirinha, de quadrinhos. Como que é esse aí do estagiário? Eu não lembro disso aí. Vida de Estagiário era uma série do Alan Sieber, na Folha Teen, que era a vida dele como estagiário. Aí tinha o chefe dele, e aí ele ficava, tipo, vivendo... Era bem
bem assim, nossa, estou sofrendo, a vida é horrível, mas fazendo humor com isso também, assim. Para ser um chargista, você precisa ter o expert maior de roteirista ou de ilustrador? Cara, eu acho que é uma combinação mesmo, assim, dos dois. Porque se você tem um bom desenho, mas não sabe fazer uma crítica bacana, aí, sei lá, o desenho fica meio... Tipo, fica só um bom desenho, né? A sua crítica fica rasa. Exato. Mas se você também não tiver um desenho que seja... Não precisa ser realista, veja bem, Sim. né? Mas, precisa ser rápido, né? precisa ser rápido e precisa ser, acho que, um desenho interessante, assim, né? Eu acho que tem que ter um pouco dos dois. Você acha que é um equilíbrio, então? Eu acho que é um equilíbrio. Vamos ver esses livros aqui que são... mostra pra gente o que você trouxe aí. Então... Eu posso chamar isso de livro, Sim. HQ, como você prefere? Então, eu chamo de livro mesmo. Tem gente que chama de gibi, né? Hoje em dia tem se usado muito essa denominação do gibi, mas eu chamo de livro ou, sei lá, graphic novel, se você quiser ser muito chique. Muito chique. Muito gourmet. Muito gourmet. Esse aqui é o meu primeiro livro. Chega bem próximo do microfone pra ficar no foco. Aí. Aqui. Legal. Esse aqui é o meu primeiro livro, que é o Dora e a Gata. E aí, acho que eu posso até abrir, né, pra mostrar. Tem um papelzinho aí. Porque está marcando alguma coisa que eu não tô enxergando. Mas é um livro totalmente em aquarela que eu fiz. É uma ficção, né? E foi a primeira coisa em série que eu postei no Instagram. Porque agora eu trabalho praticamente só assim. Eu vou postando em série as coisas, como webcomic, né? E aí as pessoas vão engajando e depois eu publico no Catarse, né? Em financiamento coletivo. Então eu meio que comecei esse jeitão de trabalhar, assim. E isso é legal porque me ajuda a conquistar público, né? Então esse é um fruto de uma produção independente de 100%. Financiamento coletivo. Sim. Que animal. E esse aqui é 100% independente mesmo, assim. Eu fiz tudo do livro. Eu pedi ajuda em algumas coisas de diagramação, porque eu não sou designer, né? Então eu tinha algumas dúvidas, mas até isso eu fiz. E a única coisa que realmente eu precisei de ajuda, assim, foi pra logística de envio. Que aí uma amiga minha me ajudou. E produção gráfica e tal. Que aí era uma contrapartida de quem financiava o projeto. Isso, aí o lance, eu sempre faço assim, a pessoa ela financia e aí ela recebe o livro, quer dizer, dependendo do valor, né? Sim. Ela vai apoiando ali. Eu lembro que esse aqui era tipo, se você apoiasse com R$25, você ganhava o PDF, aí a partir de 50, acho que você recebe o livro, e sem frete também, assim. Então e esse foi 100% independente mesmo, assim, total. Isso é arte e empreendedorismo, né? Eu vejo muito. Sim, não adianta só ser artista, né? Você tem que saber de tudo. Tudo. Isso é legal, por um lado, porque você aprende muitas coisas. Mas, por outro lado, é bem cansativo, né? Porque você tem que fazer todas as coisas de uma mesma área, né? Por exemplo, aqui para publicar um livro, eu tenho uma editora, né? Abri uma editora para poder ter registro no ISBN, na Biblioteca Nacional, para poder ter código de barras. Já começou por aí. Aí tem que saber um pouquinho de diagramação, como fechar o arquivo, como trocar ideia com o pessoal da gráfica, né? Para pegar um orçamento melhor, o papel melhor. Enfim, você tem que entender um pouquinho para também não sair um livro completamente horroroso ou caro demais, né? Então assim, eu gosto dessa parte, mas é cansativo, né? E fora marketing, né? Que você tem que saber um pouquinho para como vender depois. Como vender. Como conseguir. Total. Você anunciou ele na Comic Con também? Não teve um negócio assim? Ou foram outros? Então, esse aqui eu lancei na CCXP de 2019, que foi a última que teve antes da pandemia. Sim. E daí eu fiz um lance assim, de quem tivesse apoiado no Catarse, também podia retirar lá, né? Pra eu também não ter que enviar pelo correio. Você ia ter que pagar a entrada baratíssima apenas. da Comic Con, só isso. Mas tinha gente que já queria, já ia, né? E aí retirou lá e tal. Esse aqui eu lancei durante a pandemia. Então, ainda não tive a oportunidade de... Quer dizer, eu tive a oportunidade de lançar no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, lá de BH, que também acabou de acontecer e foi maravilhoso. Aí eu consegui lançar e aí eu vendi pra caramba lá. Mas já tinha passado o lançamento dele mesmo, que esse aqui eu lancei mesmo em 2021. Né? Mas em evento, agora que eu tô começando a lançar, né? A levar ele. E essa história aí, como é que é? Desse isolamento? Esse aqui eu chamo de Fofocas em Quadrinhos, porque ele é um livro que conta as histórias dos meus vizinhos ao longo da pandemia. Então, é sempre essa mesma fachada do prédio, né? E aí só vai mudando um pouquinho como as pessoas... Né? Vai mudando a vida das pessoas, assim. Como elas vão reagindo à pandemia. E aí, cada janelinha meio que tem uma linha do tempo, uma historinha, assim, que vai rolando, né?
E às vezes elas se relacionam, tipo aqui que tem uma pessoa tocando uma música e a música vai para todas as janelas, assim. Uhum. E Em aí, algum momento tem alguém batendo panela na janela? Tem. Tem que ter. olha só, inclusive acho que é até a segunda tirinha. Porque o lance é que eu fui retratando em tempo real, cara. Sim. A pandemia, né? Aqui. Então todo dia você ficava lá na janela, observando lá. as pessoas. De fofoqueira, De binóculo. de binóculo. Legal. Olhando pra dentro da casa das pessoas. Sim, e só observando, assim. Eu comecei a fazer esse livro porque... Primeiro que eu tava me sentindo muito sozinha, né? Durante Sim. a pandemia. Acho que todo mundo, Quem né? não, é? Pois é. Por mais que eu não moro sozinha, não morei sozinha durante a pandemia, mas acho que também tinha um isolamento mental, né? A gente também ficou mais pra dentro e tal. E aí eu queria um jeito de fazer as pessoas que me acompanham se sentirem acompanhadas, como eu me sentia por elas, né? E aí eu fiz isso aqui, criei esses personagens, e aí toda semana eu fazia uma tirinha, postava uma tirinha. Às vezes até 2. Sim. Algumas são temáticas, tipo, tá rolando carnaval, mas não tá tendo carnaval de rua. Daí fazia, tipo, carnaval no prédio. Ou Ano Novo, Natal, essas coisas. Então, aí foi um Carnaval no prédio. Carnaval no prédio. Já tava num momento ok? Então, não, mas... Ou foi ó, Cada um na sua varanda. cada um na sua Você observava a varandinha. galera das festas também? Sim. Aqui, ó. Pô, quantos amigos a gente não brigou por causa disso, Pô, né, cara? briguei demais. Aí tinha... lógico que não é 100% verdade, né? Assim, Lógico. mas eu pegava umas coisas que eu observava tal, e meio que aumentava, assim, na imaginação, sabe? Uhum. Mas eu via muito a galera dando festa. Eu tinha inclusive, este livro é dedicado para a Elisa, minha vizinha do inferno, que ela dava muita festa o tempo inteiro. E eu, assim, gente, essa mulher... E ela ficava até, tipo, 5 da manhã. Então, assim, Elisa, obrigada, que ela me inspirou a fazer esse livro. Mas vocês se acertaram ou deu muito ruim? Cara, chegou um ponto, momento revelações. Chegou um ponto que eu pensei em jogar cocô de gato na casa dela, assim, de tanto que eu não aguentava mais, assim, não aguentava. E a gente reclamava, e ela falava assim, eu moro em casa que é pra não ter problema de condomínio. Tipo, uma mulher maluca, assim. Aí um dia eu escrevi uma cartinha pra ela, eu falei, Elisa, é o seguinte, minha filha, por favor, quando você for dar festa, dá festa na frente da sua casa, porque a parte de trás dá direto no meu apartamento. Então, já assim, se tive quer dar problema festa... também. Morando em apartamento com um vizinho da frente que era uma casa. Isso, é isso. E aí, eu já taquei ovo uma vez. Você tacou? Ovo. Nossa, eu devia ter tacado, viu? Porque, gente, é sério, era insuportável. Mas eu escrevi uma cartinha pra ela e no fim ela melhorou, assim. Mas, nossa senhora. Mas dedicado a Elisa aí o livro. Ah, que beleza. Agora, esse lance de conseguir criar seus próprios projetos e não depender de investimentos externos é uma coisa que eu admiro bastante, que eu gosto, que eu já falei com várias outras pessoas que já vieram aqui, inclusive atores que dependem muitas vezes de incentivos governamentais para poder financiar seu próprio projeto. É uma discussão que a gente já teve aqui. Como você vê isso? Você faria de novo? Não faria? Você, em algum momento, já dependeu de financiamento externo para conseguir levar a sua arte adiante? Como que é para vocês? Então, para mim, até agora, todos os meus livros, com exceção desse aqui, que eu já mostro, foram feitos de forma independente, assim. Então, eu sempre faço captação desse jeito, né, com financiamento coletivo, especificamente por uma plataforma que chama Catarse, né, que é uma plataforma que é muito comum os quadrinistas usarem, eles já estão muito acostumados. Sim. Então, essa comunicação de captar grana, de dar alguma contrapartida para quem está apoiando, essa logística, dentro dos quadrinhos já está bem, assim, azeitada, sabe? As pessoas sempre passam umas para as outras a informação de como fazer melhor, o que não fazer, né? E, assim, por mais que seja uma empresa privada, né, não seja um investimento público, eu acho excelente, porque dá muita liberdade pra gente, enquanto criadores de conteúdo. Você pode fazer o conteúdo que você quiser. Lógico que tem algumas regras da plataforma, né? E cada plataforma vai ter as suas regras. Mas, assim, tirando regras básicas do tipo, olha, você não pode fazer um quadrinho com discurso de ódio, né? Assim, todo o resto é permitido, né? Todo o resto é permitido. E aí você consegue criar obras incríveis. Você, pensando bem no seu orçamento, você consegue planejar coisas maravilhosas, livros incríveis que talvez se você fosse fazer com uma editora, por exemplo, talvez você não conseguisse,
né? Porque a editora vai querer cortar gastos, às vezes, né? Dependendo da editora. Mas isso pode ser considerado um modelo de negócio de autossobrevivência, assim, ou não? Ah, eu acho que sim, viu? Eu conto com o Apoia-se, né? Que é um financiamento coletivo, só que recorrente. Aí, também, tem vários artistas que fazem isso também. No meu caso, o formato é assim, a pessoa apoia com quanto ela quiser, a partir de R$1 por mês. E aí eu dou algumas coisas não é que eu dou umas coisas em troca, né? Eu dou, assim, um agradecimento, vamos dizer assim. Então, eu criei um Instagram em que eu posto coisas que eu não posto no Instagram normal. Todo mês eu mando uma newsletter. Quando eu publico o livro, sempre eles vêm antes de todo mundo. Eles têm descontos na minha lojinha. Ou, sei lá, se eu publicar com alguma editora, eu sempre tento inserir eles, entendeu? E esse dinheiro do Apoia-se, assim, não é um dinheiro, não é muito dinheiro, mas já paga o meu aluguel. Sim, então, assim, já... Bom pra caralho. Sabe? Já é muito bom mesmo. São Paulo ainda? Pô, é incrível, assim. Eu sempre falo, gente, eu não conseguiria fazer arte se não fossem vocês. Vocês me ajudam a sobreviver, literalmente. Assim. Animal, cara. Eu imagino que também tem a galera que, assim, te ajuda divulgando seu material. Você falou das séries no Instagram e tudo mais. Mas eu imagino que tem a galera também que pega, tira print e usa sem nenhuma... Tipo assim, sabe? Para outros fins que não sem são dar só crédito arte, sem ao dar autor. crédito. Tem muito. O que mais tem é psicólogo, gente. Nossa, perfil de psicólogo que tira print e às vezes até altera o texto, coloca o logo. Porque assim, eu não tenho nenhum problema das pessoas compartilharem minha arte. Acho que até me ajuda. Com certeza. Né? Como você falou, é Sim. uma divulgação. E tem muita gente que usa e fala, essa arte aqui é da Elo, tal. Massa. Agora, cara, a pessoa pegar, printar, cortar a minha assinatura, cortar a minha arroba e usar para fins comerciais, que às vezes a pessoa publica, né, e fala assim, essa tirinha aqui mostra uma parte da terapia super importante, marque uma sessão comigo, aí bota o telefone, pô... Aí agora eu já mando um boleto pra pessoa. Falo assim, boleto aqui, gerei, já que você tá ganhando dinheiro em cima da minha tirinha. Ah, você já fez isso? Eu isso? já fiz isso. E Aí aí, a pessoa fica, ai meu Deus, mas eu não sabia. A pessoa, eu não sabia. Tá, beleza, você não sabia, não vou cobrar. Eu falo meio de brincadeira, assim, pra pessoa ficar esperta, né? Mas aí eu explico, eu falo, esse aí é um uso comercial, esse é o meu trabalho. Assim como, né, você não faria uma sessão de graça, assim, eu também não posso ficar dando a minha arte de graça, sendo que você tá ganhando em cima disso, né? Acontece também, já aconteceu várias vezes de pessoas usarem as minhas tirinhas, trocarem o texto e mudarem totalmente o significado, assim. Várias vezes, principalmente tirinhas mais políticas e tal. Putz, já aconteceu muitas vezes. Aí, essas aí eu vou atrás para tentar as plataformas tirarem, né, do ar, ou processar mesmo, dependendo do que for, né? Você já processou alguém? Eu nunca processei, porque sempre as plataformas tiram do ar, assim. Mas eu já cheguei no ponto de falar com uma advogada e ela fala, não, beleza, vamos processar então. Tira print. Tipo assim, eu peguei todo o material para fazer o processo. Mas aí a plataforma tirou do ar e eu falei, bom... Então dá um contexto de um quadrinho que saiu do... Descontextualizaram totalmente e que te machucou, assim, te ofendeu. Teve um especificamente, que assim, eu sou de esquerda, né? E aí eu fiz uma tirinha que era sobre a comunicação difícil entre pessoas de diferentes visões políticas. Nem era super esquerdista, assim, era uma tirinha bem de boa. E aí um bolsonarista pegou essa tirinha, apagou o texto, trocou a cor da camiseta das pessoas, tipo, por camiseta da seleção brasileira. E escreveu assim nos balões, você vai no ato a favor de Bolsonaro? Vamos! Tipo, fez uma propaganda do ato pró-Bolsonaro. Falei, cara, não dá, né? Ousado. Pô, pelo amor de Deus, ousado. E aí com o seu traço ali, fala assim, Nossa. nossa, como assim? Ela mudou de lado? Tipo... Alguém assimilou isso? Não, porque assim, tava muito tosco, tava muito pra ver que a pessoa só pintou por cima, Sim, né? fez uma cagada ali com o dedo, assim, tipo... Sabe? Mas, assim, aí eu fui lá e comentei, a minha advogada também foi lá e comentou, a pessoa meio que não bancou, assim, falou, tá bom, vou apagar. Falou, tá bom, vou tirar. Porque eles também não acham que a gente vai reclamar, né? Assim, as pessoas têm uma visão que é tipo, caiu na rede, terra é peixe, de ninguém, né? terra de ninguém. Você postou, você que se vire, achei no Google. Mas, pô, a pessoa claramente fez pra me irritar, né? Porque podia ter pegado qualquer quadrinho, pegou o meu. Sacanagem. A gente passa por um negócio um pouco próximo disso, né? Sim. Que é o lance dos parasitas dos cortes. Então, tipo assim... não dá pra generalizar, né? Tem uns caras que cortam legais, e colocam o link e tudo mais, bonitinho. Ajudam, né? Mas tem uns caras que cortam que é na mesma pegada. Que eles fazem um crop pra eliminar logo, pra eliminar qualquer
referência visual que dê a entender que está aqui. Não coloca crédito nenhum e aí solta do jeito que quer. Aí vai lá e toma um strike. Gostoso. Ai, gente, não dá. E dá prazer dar strike nesses caras. É até legal. Pô, gente, vamos acreditar aí o trabalho da galera, né? E esse aí? Assim. Você falou que ia falar. Então, não falei ainda, vou falar. Esse aqui é o meu último lançamento. Aí esse aqui eu publiquei com a editora. Na verdade é uma microeditora aqui de São Paulo, que chama Bebel Books. E é um livro de defesa pessoal em quadrinhos, né? Eu fiz uma oficina de defesa pessoal para pessoas LGBT e mulheres cis, né? Uhum. E aí eu participei dessa oficina e, assim, eu não tava esperando muita coisa. Eu achei que fosse só ser um negócio que ensina a dar golpes, né? A dar soco, chute. E era isso, mas era muito mais, assim. Era sobre as pessoas que são mais oprimidas aprenderem que elas merecem se cuidar, que elas podem, né, se defender. Porque geralmente a gente não aprende isso. Geralmente a gente não aprende a brincar de lutinha, né? Que é uma coisa que os caras cis geralmente aprendem, né? A gente não tem essa vivência. Então foi uma oficina voltada para isso. Voltada para te dizer que se você levar um soco, você não vai morrer. E se você dar um soco, você pode dar um soco com toda a sua força, que a pessoa dificilmente vai morrer também, entendeu? E aí... Mas era qual estilo, assim? Tipo um Krav Maga, um Muay Thai? Qual que era? O professor, ele é professor de Kung Fu. Então, até aqui na guarda do livro, que é essa parte de trás da capa, tem... Acho que não vai dar pra ver porque é muito clarinho. Mas tem umas posições de Kung Fu. Que legal. Mesmo. E até eram 6 encontros, e daí na aula... nas aulas a gente ia aprendendo vários movimentos, né? De autodefesa e tal. E no fim ele ensinou essa sequência. Ele falou, tá vendo? Todos esses movimentos que a gente aprendeu até agora vieram dessa movimentação do Kung Fu. Vocês não precisam saber fazer Kung Fu para se defender. Sim. Mas praticar uma arte marcial pode te deixar mais atento pro mundo, entendeu? Com certeza. E aí o quadrinho ensina a defesa pessoal, é isso. Que legal. Você já usou alguma vez alguma dessas dicas aí? Eu já usei, mas não foi de dar socão, na verdade. Porque uma parte grande da oficina era sobre aprender a erguer a voz. Sim. E falar, olha, eu não quero estar nessa situação. Aprender a falar não. Porque a gente geralmente internaliza a violência, né? A pessoa tá cometendo violência com a gente e a gente tá pensando, não vou fazer nada, não vou passar vergonha, não vou fazer a pessoa passar vergonha, né? Em vez de falar, não, cara, sai fora. Então eu já usei essas dicas. Não vou rodar a baiana aqui. Exato, não vou ficar, né? Não vou, enfim, passar vergonha mesmo. E aí essas dicas eu usei, assim, de tipo, não quero isso, não tô confortável nessa situação, sabe? Às vezes a pessoa te faz um toque em você que você não quer e você não sabe tirar esse toque. Aqui a gente aprendeu, sabe? Então, inclusive, para quem quiser procurar, o pessoal que fez essa oficina é um pessoal que chama Piranhas Team, tipo, o time das piranhas. É um coletivo LGBT bem legal do Rio e eles fazem essa oficina em vários estados e agora eles estão fazendo aqui em São Paulo, nessa escola, que é a Shaoxing, que é aqui é na Santa Cecília. E aí é muito legal, assim, eles fazem várias edições do curso e cada curso tem 6 aulas sempre. Então é massa para quem quiser aprender, assim. E quem quiser o livro? Assim, quem quiser o livro pode comprar na Bebel Books, que é essa aqui, @Bebel Books em todas as redes. E aí já tá lá para comprar. Inclusive, vai ter um lançamento dele. Não sei se fica meio ruim de fazer a divulgação do lançamento. Claro que não. Mas tem uma loja de quadrinhos aqui em São Paulo que chama Ugra, que fica na Augusta. E aí no dia 3 de setembro eu vou fazer um lançamento dele. Nossa. Aí vai ter autógrafos, vai ter um bate-papo sobre defesa pessoal. Então quem quiser, pode ir. Eu vi que tava escrito aí num trechinho lá, a sigla do LGBTQIA. Eu não sei, sinceramente, cada vez que atualiza, eu esqueço como é que faz pra decorar. Ou pra tem mim, mais de agora? Pra mim era mais fácil quando colocava mais e eu conseguia já entender que englobava tudo. Mais? Mas como é que eu faço assim pra assimilar toda essa galera? É difícil mesmo, assim. Até porque tem lugares e lugares, né? Tem lugares que usam LGBT+, e tem lugares que usam a sigla inteira, como tá agora, que é Fala aí rápido. Trava a língua, vai. Vou falar. LGBTQIAP+. Tem P agora. Tem o P, que é de pansexuais. Mas amanhã pode ser que surja um novo e o livro já fica...
atrasado. Assim, eu geralmente eu costumo achar que isso é uma coisa positiva, porque cada vez mais a gente tá aprendendo, Mais né? inclusivo. Mais inclusivo. E tudo bem se ficar obsoleto, porque só mostra que o mundo evoluiu, sacou? Sim. Mas, assim, sinceramente, as pessoas não costumam se importar tanto, assim, com tipo, ai, você falou uma letra a menos, uma letra a mais. Acho que o importante é você mostrar, né, que você tá querendo ser inclusivo de verdade, né? E não só, ai, eu sou GLS, sabe? Eu sou simpatizante. É mostrar que você sabe, não tem problema se você errar, assim. Eu acho, pelo menos. Desculpa, pode falar. Eu ia falar do personagem do velho Bolsominion. Interessante também, esse é um assunto bom. Boa. Como que é isso? Então, desse aqui, né, do isolamento. Então, o velho Bolsominion é o meu personagem favorito do isolamento. Eu não sei se vai dar para as pessoas verem, porque é muito pequenininho, mas nessa janelinha aqui... Depois a gente coloca um insert lá. Bota um insertzinho. E o que acontece? Existia mesmo esse senhor, que era um vizinho do prédio da frente do meu, assim. E aí, sempre que tinha panelaço, né, contra Bolsonaro, ele aparecia na janela e ficava gritando, assim... seus comunistas, não sei o quê. Gritava, assim... Putaço. Muito, assim. A gente chamava ele de o velho soturno. Que ele só aparecia nessas horas, assim. E, tipo, todo mundo com a luz acesa, batendo panela, e ele com a luz apagada e gritando, comunista, sabe? A gente ficava meio assim. Mas no isolamento, eu peguei essa figura desse velho, assim, e aí eu combinei ele com o meu pai, que não é um velho, ele ainda é um moço jovem aí, tá na flor da idade, mas a gente brigou muito porque ele votou no Bolsonaro, né? E eu não falei com ele por 2 anos depois, por causa disso. Caraca, velho. Assim, a gente realmente parou de se falar. E assim, é muito triste isso, né? Porque eu amo meu pai. E não queria deixar de falar com ele, mas também não conseguia encontrar uma forma de voltar, porque pensava, cara, ele tá defendendo uma pessoa que prega a minha morte, que prega a morte das pessoas que eu amo também, sabe? Não conseguia separar, não conseguia. E aí, ao longo da pandemia, o meu pai, assim, não é que ele... reviu todo o posicionamento político dele. Mas ele começou a entender algumas coisas. Ele, com esse nosso afastamento, ele começou a perceber que ele não estava sendo exatamente uma pessoa muito legal, né? Ele ficou um pouco mais compreensivo, assim. E aí esse personagem, né, do velho Bolsominion, eu inspirei no meu pai, porque esse velho, ele tem uma filha também, com quem ele não fala, com quem ele está sempre brigando na primeira parte do livro, né? E fica fazendo ligação em vídeo e brigando, vendo fotos antigas, chorando e tal. E ele é muito sozinho. E aí, na segunda parte do livro, a filha vem morar com ele. A gente não consegue entender muito bem porquê, enfim, mas ela vem. E aí ela tem um esforço de conversar com ele sobre esses temas, né? Então, várias vezes ele fala mal do SUS. Aí ela, peraí, pai, mas você tomou a vacina, né? O SUS que possibilitou que você tomasse a vacina e todo mundo, né? Olha como as coisas estão melhorando por causa do SUS e tal. Aí ele fica meio assim, é verdade, é verdade. Ou então ele mostra uma fake news pra ela, ô pai, você conhece esse site Notícia News? Você já ouviu falar? Não ouvi. Que é mais ou menos o que eu tentei fazer com meu pai, assim. E aí, spoilers aí, no fim, ele não é que ele vira um cara incrível, mas ele percebe, né, um pouco das coisas que ele estava fazendo de errado. E uma das últimas coisas que acontecem é ele agradecendo a filha por ela não ter desistido dele. Né? Então, que foi mais ou menos o que aconteceu com meu pai, mais ou menos ali. Então, é um personagem muito especial pra mim, assim, porque foi um jeito de eu reatar com meu pai. Mas agora, passados, sei, 2, 3 anos do começo da pandemia e tudo mais, e tudo isso que aconteceu, essa divisão que aconteceu entre famílias, que já vi vários casos, como você avalia isso? Valeu a pena, tipo, essa divisão ou esse fato de ter se desentendido dessa forma? Olha, pra mim não é uma questão de valeu a pena ou não. Pra mim era uma coisa inevitável, sabe? Eu realmente não conseguia olhar na cara do meu pai, assim. E outras pessoas da minha família também. Toda a família da minha mãe, que é do Rio, e são super bolsonaristas, até hoje eu não falo muito, assim. E é triste, eu acho triste. Mas é que pra mim não tem como, sabe? É como se, sei lá, cara, como se eu fosse uma menina judia e a minha família decidisse defender os nazistas. Pra mim é isso. E aí não tem como. É tipo, como é que você vai defender o nazista sendo que eu sou judia
e esses caras querem me matar, entendeu? Pra mim é isso. Mas assim, foi defendido de que, lá no começo, né? Era assim, se o Bolsonaro ganhar, vai matar todos os gays da Paulista, não sei o que lá. Não, se entrar à esquerda, vai virar a Venezuela, tudo mais. Assim, pontos muito opostos, assim, muito pessimistas, né, de que aconteceria. O Bolsonaro foi eleito e não saíram matando todo mundo. Pelo menos não que eu saiba, isso não aconteceu. Não existe tipo um pensamento muito extremo assim de que determinadas coisas vão acontecer se fulano ou ciclano for eleito e não necessariamente é assim. Depois que o cara chega no poder, fala, pô, não é assim, velho. Preciso governar para todos, né? Seja o Lula ou seja o Bolsonaro. Mas eu entendo o que você está falando, mas a gente teve uma situação de exceção muito grande, que foi a pandemia. Que a gente teve muitos mortos justamente por causa dessa pessoa, tipo, dessa pessoa que estava no poder, né? Políticas públicas que não foram seguidas e que, se tivessem sido seguidas, teriam salvado muita gente. Muita gente teria morrido ainda, né? Mas, enfim, não estaria nesse nível, né? Então, assim, eu não... Mas até então, até ele ter sido eleito, não tinha pandemia, não tinha nada. Sim. De uma certa forma, já existia esse medo dele ser eleito, né? Sim. E muitas famílias já brigaram por conta disso. Sim, lá em 2018 ainda. Então. Eu tenho um amigo... eu acho que a gente tem que sempre lembrar... Já dividiu antes da pandemia. Com certeza. Né? Mas acho que a gente tem que lembrar também que a gente está num contexto muito privilegiado aqui, sacou? Tipo, quem que tá na base da sociedade e que tá sofrendo operação policial nas favelas, sabe? Não é só uma questão de... ele vai matar todos os gays. Não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente, não sei, daria para se organizar dentro dessa coisa específica, né? Dentro desse lugar específico de pessoas LGBT que sofrem violência. E beleza, vamos lutar contra isso. Mas é uma coisa que tá dentro, assim, desse plano de governo, sabe? Tipo assim, pessoas estão morrendo aí, estão sendo mortas pela polícia em incursões policiais que acontecem quase todo dia, chacinas que acontecem quase todo dia, e isso não é por acaso, isso é um projeto de governo, né? Mas isso já vinha antes também, você vê os Racionais, antes de ser governo Bolsonaro, os Racionais já cantavam isso. Sim, com Você certeza, porque faz parte do capitalismo, Candelária, né? Tem várias tem histórias. Mas total, chacina é um negócio que acontece a rodo, né? Não acho que é legal, claro. Claro Só tô que falando não. que isso existe há muito tempo. Assim. Mas sim, com certeza. Mas a gente nunca teve um governo que defendeu isso, né? E que se coloca chacinas policiais e assassinato de centenas, vamos dizer centenas de pessoas por mês, assim, como uma coisa normal, uma coisa necessária para acabar com o crime, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, não é antes do Bolsonaro não tinha nenhum tipo de violência contra minorias. Claro que tinha. Sim. Tinha muito, claro. Senão a gente não estaria como a gente está agora, com certeza, né? Mas o problema é defender isso como se fosse uma coisa joia, entendeu? Falar que se um filho dele fosse gay, ele preferia que tivesse morto, esse tipo de coisa, alimenta esse sentimento, entende? Alimenta uma galera muito louca que existe no Brasil, né? Exatamente. E aí, quando você defende isso, pra mim é difícil de segurar a barra, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, o meu pai, vou usar o meu pai como exemplo. O meu pai, não é que ele defendia isso, assim, não é que ele falava que todos os gays precisam morrer, não falava isso. Mas era de um jeito que ele colocava que eu entendia que ele concordava, sacou? Tipo, se filho meu fosse gay, não sei o que eu ia fazer, nananã. E assim, eu sou bissexual, então... Sim, sacou? Pegava no calo. Exatamente. Aí, hoje em dia, a gente já consegue conversar melhor sobre isso. Já é outra parada, não é ele defendendo isso. Agora é ele tentando entender melhor, porque... Enfim, Mas como foi a criação dele? Porque aí é uma coisa que vem de longe também, né? Total, Não, ele teve uma criação bem, assim... Foi criado pelo pai, o pai era super machão, sacou? Então tem tudo isso. Hoje eu tento entender, é isso. Mas é difícil pra mim falar, não, eu vou abrir mão de tudo, vou perdoar tudo e vai ficar tudo bem. Porque, cara, quando alguém tá te ameaçando ali de morte, tá ameaçando você, a sua existência, é difícil, né? Hoje vocês já estão melhor. Hoje sim. Que bom. Hoje sim. Fico feliz. Eu também. Porque, você imaginar,
Cara, por exemplo, eu não consigo me imaginar brigando com um familiar assim, de uma forma que você fique 2 anos sem se falar por uma questão política, assim. Eu sei que é fácil falar sem estar na situação, mas, pô, não é legal, né? Ficar sem falar com seu pai. Não é. E é lógico que teve outras questões, no meu caso, não foi só essa questão política, mas isso alimentou muito pra mim, Total. entendeu? Aconteceu com muita gente. Muita gente. E é isso, é o que você falou, assim. Também a gente, acho que tem muito medo envolvido, né, dos dois lados. Como você falou, o Brasil vai virar uma Venezuela ou o Brasil vai virar uma ditadura anti-gay e tal. Beleza, também tem um lado que calma, gente, vamos respirar e ver qual que é o dado de realidade, né? O que tá acontecendo. Mas é difícil, assim, é difícil. Bastante. No episódio passado a gente trouxe aqui a Paulinha, que divide lá a apresentação do Morning Show junto com o Paulo Matias lá na Jovem Pan. A Paulinha, ela também se considera de esquerda, né? Centro-esquerda, na verdade. E no programa ela divide ali a bancada ali, ela opina os assuntos políticos e tudo mais, junto com a Zoe Martinez, que é cubana, né? E que é bolsonarista e defende a direita e tudo mais. Então, a gente esteve aqui conversando a respeito desse assunto, assim, como que é a relação de vocês? Ela fala, eu consigo ser amiga de todo mundo ali. Tipo, você tinha o Adrilles no programa, ela consegue ser amiga do Adrilles, entendeu? Ela consegue dividir, sabe? Sim. A opinião política da pessoa, sabe? Que não é porque a pessoa defende a direita com ferro e fogo que não necessariamente ela seja uma boa pessoa em outras questões. Sim, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, assim. Eu sou uma pessoa bem de boa, assim, na minha vida. Eu tenho muitos amigos de várias opiniões políticas, assim, mas eu realmente tenho dificuldade com uma pessoa que continua sendo bolsonarista hoje, assim, eu não consigo muito respeitar, porque eu olho pra onde a gente tá agora e eu fico, cara, por que você tá defendendo isso? Tipo, eu nunca vou falar, você é um idiota, sei lá, pra uma pessoa. Ofensa, assim, nunca vou ofender, assim, mas eu pessoalmente não entendo, não consigo entender, mas vai de cada um, né? Sei lá. Mas do ponto de vista também que a Paulinha estava falando, que é legal de compreender, assim, são 2 mulheres que ocupam ali o mesmo espaço ali no programa e que elas podem pensar diferentes, mas elas não são mulheres que competem entre si, sabe? Verdade. Aquele lance eu até comentei isso com ela um pouco, de sororidade, de todas essas coisas, elas duas entendem que é bom elas estarem aliadas ao invés de divididas. E o público delas, individualmente, não compreende isso. Então, a Zoe sofre ataques por ser amiga da Paulinha e vice-versa, assim. Total. Mas é o exercício da tolerância, né? Você falar, ok, não entendo. Tipo, assim como você não entende, eu não entendo determinadas religiões ou determinados pensamentos. Falar, ok, tipo, cada um tem a sua verdade e ok, não existe uma verdade absoluta universal. Então, vamos nessa e segue o barco, né? Uma outra coisa que você defende bastante nos seus quadrinhos, nas suas charges, é o feminismo, né? Eu queria entender um pouco mais como você passa essa questão do feminismo no seu trabalho, como que funciona, como que começou essa ideia? Então, primeiro que existem vários feminismos, né? Várias formas, correntes, várias correntes, várias vertentes. Hoje em dia, eu vejo muito o feminismo como uma forma de, na verdade, equalizar muitas pessoas diferentes, assim, né? Então, assim, antes, quando eu comecei, eu já fui feminista radical no começo, quando eu era bem novinha, assim, e aí eu ficava com essa coisa de, não, porque as mulheres são as que mais sofrem na sociedade, então a gente precisa acabar com o machismo e é isso, ponto. Essa era a minha luta, assim. Mas hoje eu vejo que não é só gênero que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar raça, a questão social, né? Raça, eu falo esse termo meio maluco assim, mas dentro do ponto de vista da luta antirracista, tá? Mas assim, a gente tem que olhar isso, tem que olhar a questão social, tem que olhar a origem geográfica, né? A gente não pode só ficar no gênero, né? Então, no meu trabalho, eu tento incorporar isso, né? Eu acho que o feminismo é um assunto que está ligado com todos esses, está ligado com política tradicional,
tá ligado com história, né? Tá ligado com literatura, poesia. Então hoje eu tenho tentado misturar todos esses assuntos para passar o que eu quero passar. E aí eu passo de várias formas, assim. Eu passo trazendo trechos de livros que eu leio, às vezes, sei lá, leio um livro de uma feminista, da Bell Hooks, que era uma feminista negra, que falava muito sobre justamente essa questão. Aí eu leio lá o livro e falo, bom, como é que eu vou levar para as pessoas que me seguem isso de uma forma que seja acessível? Eu transformo em quadrinhos para poder trazer as pessoas para esse tema, sacou? Sim. E então, para mim, o feminismo é muito isso, assim, olhar para várias opressões diferentes, ver como elas se relacionam, né? Quem que tá oprimindo quem e como, em que momento, pra gente poder lutar por um mundo melhor juntos, assim, sabe? Hoje em dia não tenho muito mais essa questão de mulher contra homem, porque primeiro que... Sim, que vira uma disputa ali. Vira uma disputa que... Sem sentido, né? Não tem sentido, eu acho que não vai pra frente e eu acho que todo mundo pode aprender junto, assim. Tem até um livro da Bell Hooks, que é essa feminista, essa pensadora incrível, assim, que o livro se chama Feminismo é para todo mundo. Porque ela defende que o feminismo não é só uma ferramenta das mulheres se emanciparem, mas dos homens também perceberem o quanto eles mesmos, dentro da sociedade patriarcal, são, de certa forma, oprimidos, né? Assim, toda a questão das emoções que eles geralmente não aprendem a processar, né? De uma postura violenta que eles aprendem que eles têm que ter, senão eles não vão ser homens de verdade, né? Tudo isso, assim. Então, até um carinho violento, né? Carinho violento, pois e não conseguem demonstrar afeto e tal. Então, tudo isso, assim, dentro dessa lógica feminista, é uma coisa que eu queria muito conseguir abordar dentro dos meus quadrinhos, para todo mundo poder entender que, pô, a gente tá na bosta juntos, e aí juntos a gente vai conseguir sair disso, sacou? Pra mim é um pouco isso. Falando sobre machismo, né? Tem uma visão que tende a inferiorizar a mulher, né, no meio artístico. Você já viu isso? Como que é pra você? Eu vivo isso muito, assim. Muito demais. Primeiro que existe um jeito de desenhar, um jeito de fazer arte que acham que é o jeito feminino, né? Que é assim, você é mulher, então você vai desenhar fofinho, coloridinho, tal. Traço feminino. Traço feminino, E aí, quando você não tem esse traço, as pessoas, das duas uma, ou acham que você é homem, e já vi várias vezes com várias amigas, ou acham que não é legal o seu trabalho. Por que você não desenha de um jeito mais feminino e tal, né? Até você falar de concept art, né? Você pega os caras que fazem monstros. Dificilmente você vê uma mulher que faz uns monstros e tal. Então, mas cria assim, uma divisão ali, né? Do que a mulher vai fazer. Mas eu acho que... concept art, pessoal? Você criar conceitos de personagens de ficção. Isso. E não só de ficção, né? Qualquer conceito. Tipo, quando você vai fazer um game, por exemplo. Você não vai só criar o personagem. Você tem que criar ele e fazer todo o conceito dele mesmo, né? Como ele é de frente, como ele é de lado, como ele é se fosse numa escultura. Como ele funciona, como ele anda, né? Como é a roupa, enfim. Então, é o conceito mesmo do personagem. Cara, eu acho que a gente entra naquela discussão, né? Que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que as mulheres... Tem menos mulheres nessa área porque elas desenham menos monstros, se interessam menos, ou porque elas são meio barradas, assim, aí elas acabam, vou indo para um lado, então, que eu vou ganhar dinheiro, é o feminino, né? Ali, que eu vou aproveitar onde eu estou, né? Eu não conheço muito dessa área de concept, assim, não é muito a minha vibe, mas eu posso dizer, na área dos quadrinhos, que essa lógica não se aplica, né? Porque tem mulheres fazendo quadrinhos sobre absolutamente tudo. Desde ficção científica, quadrinhos de heróis, e, sei lá, quadrinhos de aventura, até quadrinhos eróticos, quadrinhos de terror e horror, entendeu? Sim. Então, assim, e política, né? Muitas mulheres fazendo charges e tal. Então, eu acho que é só um mau costume do mercado de não perceber essas mulheres. E não só mulheres, né? Várias outras minorias políticas também, assim. Mas pra você existe, então? Pra mim existe. Machismo. Total, assim. Eu, hoje em dia, assim, eu não tenho me deparado tanto com isso, assim, na prática, mas no começo eu me deparei bastante, assim, várias vezes. Acho que tem um lance das editoras, e das editoras maiores, e dos prêmios maiores,
de não olhar tanto para as mulheres. Isso agora está mudando, ainda bem, graças a muita luta das mulheres e tal. Quando tem exposição também, é muito comum chamarem uma ou duas mulheres só e o resto é tudo homem, entendeu? Eu já contestei isso algumas vezes e eu não contesto mais hoje porque eu sei como que é a luta. Mas assim, vários lugares que eu passei, que eu trabalhei, cara, quantas e quantas diretoras de arte que a gente, toda a equipe ali estava submetido às diretoras, Sim. as mulheres mandando e tal. Eu falava assim, cara, onde eu vou tem várias diretoras, cara. Seja num grupo como o Boticário, por exemplo, que tem as diretoras de marketing, as mulheres super poderosas e tudo mais. Mas assim, eu entendo que ainda tem lugares e assim, não dá pra... Cai naquela coisa também, que a nossa experiência também não determina o mundo, né? Então, assim, eu poderia falar que o mundo é super equilibrado, porque aqui tem 2 caras e tem 3 mulheres aqui, né? Eu e as meninas na produção, beleza? Mas isso não determina o mundo, né? Exatamente. Então, de fato, quantas mulheres são agraciadas no PROAC, por exemplo? Agora teve muitas, mas... né, como que é historicamente isso? Quantas mulheres ganharam o prêmio Eisner, que é um prêmio muito incrível de quadrinhos? Todo ano a gente tem que fazer um esforço de ficar vendo as mulheres que estão sendo indicadas a prêmios, que estão sendo colocadas em exposições. Porque senão a gente cai nisso, do tipo, mas já tem bastante, então não precisa mais lutar. Só que o confortável é não ter, porque a sociedade ainda é muito patriarcal, sacou? Sim. Então, o confortável é os caras chamarem os parceiros deles, os amigos deles, que eles já conhecem, e as mulheres não, porque eles não conhecem. Porque é outro rolê, assim. Então, a gente fica vendo mais mulheres, porque as mulheres estão lutando pra estar nesses lugares, sacou? E que bom que tem muitas diretoras de arte. Eu fico feliz. Tem bastante, tem muitos. Você fez um quadrinho uma vez, que eu não me lembro exatamente como talvez você possa refrescar minha memória aí. Vamos ver se eu lembro. Mas é um que tem a Mulher Maravilha. Que é uma crítica a respeito do figurino dela. Nossa, sim. Ai, esse aí... Deu ruim? Deu o que falar? Sim. Nem era uma crítica. Não era? Como é? O que aconteceu? Esse quadrinho foi um quadrinho que eu fui contratada pela HBO pra fazer. Porra. Que era pra divulgar o filme da Liga da Justiça. Gente, eu juro pra vocês, não era pra ser uma crítica ao figurino. Eu só... Assim, uma crítica no sentido da crítica ao machismo. Eu só desenhei ela com uma roupa confortável. Tipo, eu vou lutar contra o crime, então não vou de maiô, sabe? Eu vou de calça, de moletom. Nossa. Faz todo sentido, né? Gente, tipo... sei lá, os caras... Eu poderia ter feito qualquer personagem, entendeu? Sei lá, Mortal Kombat. Você pega as meninas do Mortal Kombat, elas vão lutar e elas vão de maiô. Por quê, tá ligado? Exato. Até poderia ter feito até um dos caras. Tipo, o Batman vai lutar com aquela roupinha toda coladinha, né? Entendeu? Era mais nesse sentido, assim. Eu realmente nem pensei nessa questão. Mas acho que por causa do meu trabalho as pessoas leram dessa forma, que também é uma crítica possível. Juro. E, nossa, mas gente, eu fiquei recebendo crítica, assim, por dias, semanas, porque eles publicaram em inglês, português e espanhol. Então, assim, teve a primeira leva em português, aí beleza, gente, ok, já estou acostumada. Aí vieram os caras em inglês, me encher o saco, falar que eu não sei nada da Mulher Maravilha, que eu não li o quadrinho tal, não sei o quê. E depois veio a galera da América Latina pra me xingar em espanhol. Mas eles defendiam que tinha uma questão histórica, ali tinha um porquê, tipo, sempre isso. Você não leu o quadrinho, você não sabe por que é assim esse uniforme. Você é poser. Gente, eu só fiz uma tirinha. Tipo assim, eu não ligo muito, assim, pra isso. Tá tudo bem, sabe? Mas os caras, tipo, muito bravos. Teve um cara que ele veio me xingar e ele me xingou todos os dias, durante uma semana, em espanhol. E no Twitter. E eu respondia, eu não falo espanhol, eu não tô entendendo o que você tá falando. E ele, não sei o quê. E eu não tô entendendo, cara. Eu só falava isso, assim, não tô entendendo. Então rolou isso. Você vê como as pessoas são doidas também, né? Mas e a HBO não fez nada? Tipo, não... pra eles foi bom, né? Eles não sentiram colapso nenhum, assim. A menina veio falar comigo, falou assim, deu um pouco de polêmica, mas, eu falei, tudo bem, né? Porque não foi o que eu quis dizer e é isso. Aí deu tudo certo. Mas foi engraçado. Mas não é legal, assim, pra você, quando uma charge, ela causa um impacto dessa forma? Super, eu acho bom. Eu acho bom quando causa mesmo discussão. Que xingam, assim, tipo... Sim, eu já tô super acostumada, gente. Nem ligo mais, assim. Se a pessoa quiser me xingar, xinga, eu vou bloqueando, assim. E se a pessoa estiver enchendo muito o saco, eu ainda comento e falo, obrigada pelo seu engajamento. Continue aqui. E tem um lance que a gente pergunta normalmente pra quem é da área da comédia, que é tipo, qual é o limite da piada, né?
Qual que é o limite da charge ali pra você? Ah, Tem um limite? É o discurso de ódio, É. né? Não chegar nesse ponto. eu né? acho que é esse, assim. Talvez algumas pessoas diriam que não, que, enfim, de liberdade de expressão, mas pra mim é esse, né? Que o meu trabalho tem a ver com isso. Mas assim, já existiu casos no Brasil, como o caso francês, por exemplo, do Charlie Hebdo lá, de incomodar a tal ponto de algum maluco ir lá fazer algum atentado, ou alguma ameaça, alguma coisa mais... Ah, teve o caso do especial de Natal do Porta dos Fundos, que não é uma charge, né? Mas foi Que exatamente... tacou uma bomba lá O cara tacou uma bomba lá e tal. Então teve Mas isso, eu digo assim, por conta de um charge, desenho, por conta de uma charge, por conta de alguma publicação num jornal, qualquer coisa do Eu não tipo. me lembro, assim, de nenhuma história nesse nível, assim, da pessoa, né, arregaçar nesse nível. Mas eu sei que não é a mesma coisa, lógico, mas eu já recebi ameaça de morte, assim. Jura? Como que foi isso? Pelo meu trabalho falando sobre aborto, né, porque eu fiz esses quadrinhos jornalísticos e circulou muito isso, assim. E é um quadrinho que, assim, não é que é um quadrinho que defende a legalização, mas traz muitos dados que mostram que a gente, na verdade, quando a gente discute, a gente não está discutindo com propriedade, porque as pessoas não sabem esses dados. E essa é a base do quadrinho, sacou? E as pessoas veem, tipo assim, você que deveria morrer, eu vou aí te matar, eu vou, sei lá, vou te estuprar pra você ficar grávida e não poder abortar, umas paradas assim, sacou? Então é tipo, porra, tô levando informação, tô levando dado pras pessoas e a pessoa vem com isso, assim. Mas aí eu também já entendi que são os malucos, eles não fazem de fato o que eles estão falando, mas sim. é meio assustador, assim. Você já fez alguma crítica em relação à religião? Então, quando rolou esse negócio do Porta dos Fundos, eu fiz uma tirinha que era um cara atirando um coquetel molotov, assim, falando a paz do Senhor, um negócio assim. E aí eu recebi uma enxurrada de evangélicos muito bravos, falando que nem todo evangélico é assim, que não sei o quê. Eu falei, gente, mas aí vocês que lidem, né? Como é que eu, que nem sou evangélica, vou saber, assim? Vocês que têm que controlar os de vocês, né? Mas você não colocou nenhuma legenda dizendo que o personagem era evangélico. Eles que se identificaram, né? Se a carapuça serve, tá ligado? Exato. É igual o lance da Terra plana lá. Qual? O Sacani, né? Falando da Terra plana. Mas ele disse que eram os evangélicos, né? Então a galera entra nos comentários pra falar de Terra plana. Porque assim, ele falou, quem acredita em Terra plana é evangélico. Aí, puta, aí a galera vem com pau na mão, né? Aí já que ele generalizou, com né? o público. Aí né? Eu nem falei que era evangélico. Eu só fiz o cara falando a paz do Senhor. As pessoas ficaram bravas. Eu falei, gente, mas assim, né? Diz uma coisa, é possível, esse questionamento que eu fiz aqui num tom de provocação, é possível ser feminista e não ser de esquerda? Essa é uma ótima pergunta. Elô, acho que não. Eu acho que não, porque tem muitas pautas do feminismo dentro da minha vertente, a vertente que eu sigo, que não se relacionam com as pautas da direita. Porque eu acredito que, como eu falei, a questão do gênero não pode ser vista sozinha. Você não pode empoderar mulheres se você não olha para a questão racial, entendeu? Você não pode só falar, teremos várias diretoras de arte, mas todas são brancas. Não faz sentido para mim, entendeu? E eu, pessoalmente, não acredito que a direita tenha a mesma preocupação com essas pautas sociais. Eu não posso dizer que isso é uma verdade, entendeu? Essa é só a minha visão, assim. E é complicada essa questão aí. Mas você acredita que não é? Eu acho que não. Mas é só minha opinião. Legal. Dentro do próprio movimento tem muita divergência, assim? Tem bastante, assim, muito. Você não acha que, assim, as pessoas têm fins diferentes ou todas têm o mesmo fim? É difícil dizer, né? Porque qual é esse fim, né? Às vezes tem gente que acredita que só o fato das mulheres estarem mais inseridas no mercado de trabalho já é o suficiente. Já valeu. Mas, sei lá, as feministas marxistas, por exemplo, acreditam que não, que as relações de trabalho já são opressoras por si só pela questão do capitalismo. Então, o fato de ter mais mulheres no mercado de trabalho não soluciona a questão da opressão, entendeu? Mas então, aí chega num nível e que cria um ódio entre homens e mulheres e vira uma disputa, né? Pegar umas marxistas, depende. Assim. Eu não sei se as marxistas, assim, mas dependendo, assim, da vertente, às vezes pode acontecer de ter algum tipo de discussão que não vai muito pra frente. Que eu, pessoalmente, hoje em dia eu olho e falo, puxa, essa discussão eu não sei se é
Se faz sentido na realidade, entendeu? Porque, na verdade, o problema, eu acho, é que tem algumas vertentes que ficam muito no ideal, entendeu? No mundo das ideias. Que é legal, são discussões super importantes, muito importantes. Mas aí quando você vai pra realidade, as coisas não funcionam exatamente daquela maneira, entende? Então, por exemplo, de novo, né? Se você vai falar só de gênero, só gênero, só opressão de gênero que vale. Quantas outras opressões estão acontecendo e a gente tá ignorando, né? Uhum. Tem uma personagem que... Ela é bem problemática, assim, mas que no começo eu achava ótimo, que é a Vida de Tina. Não sei se vocês já viram. Que é uma menina toda feminista, não sei o quê, de esquerda. Só que aí ela tá lá falando do feminismo dela e quem tá limpando a casa dela é uma mulher negra, periférica. E daí como que você concilia essas duas coisas, sacou? Então eu acho que tem que olhar bem pra realidade pra tentar não só ficar no mundo ideal sem fazer nada que vá realmente mudar, né, o mundo. Mas, assim, pelo que você me falou, assim, eu entendo que vai além da questão feminista, assim, a sua visão é muito mais de igualdade num todo, assim, né? Que você começa a somar outras causas, né? Seja da questão racial, Sim. que é a questão social, e aí vira um movimento muito mais amplo. Cara, não tem como você falar, não acredito na mesma coisa que você, porque é igualdade em vários meios, né? Sim. Não deveria ter um outro nome para isso, ao invés de feminismo, talvez? Eu acho que não, assim, porque é isso, assim, eu vejo o feminismo como indissociável dessas outras questões, entendeu? Então, para mim, é a mesma coisa, e não tem como não ser. Uhum. Eu sou feminista interseccional, que é justamente existe um termo específico. Que é justamente essa ideia de que as opressões elas se interseccionam. Então, eu não posso falar, eu sou a pessoa que mais sofre na sociedade porque eu sou mulher. Não, porque eu sou uma mulher branca, tá ligado? Eu moro em São Paulo. Eu tive uma origem social muito privilegiada em relação a outras pessoas. Sim. Eu não posso olhar para minha origem, para onde eu tô e falar, beleza, eu sou a que mais sofre. Eu não sou, não. Tem muita gente que sofre muito mais do que eu. E talvez em outros aspectos, talvez tenha outro tipo de sofrimento, entendeu? Sim. Sei lá, se eu olhar para um homem negro, beleza, ele é homem, então ele tem alguns privilégios ali em relação a mim, mas, ele é um cara negro, ele vai sofrer racismo, eu não vou. Uhum. Então a gente tem que olhar para isso. Então, para mim, não dá para separar o feminismo disso. Pega uma mulher do Oriente Médio que tem que andar de burca e que pode tomar umas chibatadas. Entendeu? Umas coisas assim, Enfim, eu acho que não dá pra separar, assim. Por isso eu acho que não tem que ter outro nome. Mas a questão não é nem ter uma régua, né? De quem é que sofre mais. Sofrimento de cada um, cara, tem que ser respeitado. Exatamente. E aí você também ficar de olho nas opressões que você perpetua também. Porque também, senão vira uma competição de opressões. E aí quem sofre mais? Sofre eu mais? Sofro mais do que você. Não, que se dane, né? Isso, tá bom. Então sempre vai ter alguém que sofre mais do que eu. Sacou? Então eu acho que a gente tem que estar de olho nas opressões que a gente está perpetuando. Tentar realmente mudar, se posicionar em relação a isso, estudar mais, ouvir as pessoas, né? Sim. E pra mim, esse é o máximo que a gente pode fazer. Todo o resto é conversa, eu acho. Você falou das vertentes, né, do feminismo. De todas as vertentes que você conhece, assim, qual que você acha que faz menos sentido? Não sei se eu posso falar isso, porque pra mim pode ser uma coisa, mas pra elas é outra. Entende? Mas pra você, qual que faz menos sentido? Mas eu não sei se tem uma que faz menos, assim. Porque realmente é como se fossem várias lentes diferentes pro mundo, sabe? Eu não posso dizer uma que faz menos sentido, porque essa pergunta nem faz sentido, a própria pergunta, sacou? Eu não consigo dizer. Porque mudando o contexto, muda a importância, vamos dizer. Eu não sei se eu tenho essa resposta. E o buraco pode ser muito mais fundo para uma pessoa do que para outra. Então é difícil mesmo falar. Né? E outra, assim, eu não acho que eu estudei o suficiente para dar essa resposta, sacou? Tipo, eu posso falar uma grande besteira aqui sem conhecer algum aspecto importante. Então, eu não sei. Eu só posso dizer que hoje em dia eu me identifico dessa forma, assim, com o feminismo interseccional, porque foi o que eu mais estudei também, sacou? Uhum. Mas por que não o radicalismo mais? É isso. Dentro do feminismo radical, tem muitas coisas problemáticas. Por exemplo, elas são transfóbicas. Isso é super problemático, pra mim. Porque, você vai negar a existência de uma pessoa? Isso é totalmente errado. Mas elas
dentro da lógica delas, elas estudam coisas que são importantes também dentro da questão de gênero, entendeu? Então, eu não consigo dizer que não faz sentido, não consigo jogar tudo fora por causa de um aspecto ali que elas têm. Não que eu acho que faz super sentido, mas eu não sei se é o que faz menos sentido de todos, Sim. entendeu? Uhum. Sou super contra isso, sou contra elas serem transfóbicas, acho um absurdo, acho violento pra caramba, acho que reproduz várias violências que a gente mesmo sofre, que não faz sentido. Mas tem feministas radicais que estudam coisas importantes dentro do feminismo também. Então, eu não sei, assim. É realmente não saber. Tipo, não sei o suficiente pra opinar, sacou? Qual das suas artes você acredita que chegou num nível que que te deixa mais contente, assim, que você fala, putz, quero reproduzir mais dessas aqui que conseguiram, tipo, me agradar ao ponto de querer fazer mais, sabe? Eu acho que é o isolamento. Todas as artes do isolamento, assim, porque a resposta das pessoas foi muito incrível. Muito, assim. O jeito que as pessoas leram foi absurdo. Elas agradeciam, assim, nossa, que legal que você fez isso. Eu me senti muito acompanhada, sabe, durante a pandemia. E falaram que o livro foi um abraço, assim, ao longo desse momento difícil. Então, eu queria muito continuar nesse sentido, assim, de poder acessar as pessoas nesse lugar, entendeu? De afeto, de carinho, de poder... Sei lá, porque eu já fui muito combativa, e acho que é importante também, 100% tem que ter esse lado, mas eu tô tão cansada, assim, de sempre ter que combater, de sempre brigar, e aí eu percebi que quando você vai para um lado mais do afeto mesmo, do aconchego, às vezes a resposta pode ser muito mais interessante. Não tô falando que é sempre, não é isso, mas para mim, assim, no meu trabalho eu percebi mais isso. Então, agora eu queria mais fazer coisas nesse sentido, assim. Sacou? Eu acho que você consegue, de uma certa forma, passar melhor a sua mensagem do que chegar com um tapa na cara. Tipo, você não percebeu isso aqui ainda. Eu acho que o tapa na cara é importante, às vezes. Tem que estar, né? Determinados momentos. E tem pessoas que fazem isso muito bem, assim. Eu gosto de fazer, às vezes. Mas às vezes não funciona, né? Mas às vezes não funciona. Às vezes não funciona. Às vezes você dá o tapa e a pessoa te dá outro. E aí não tem como. Que você vê o lance da polarização, é bem isso, né? É tapa daqui, tapa de lá. Você vê, por exemplo, vamos falar sobre um assunto recente. Bolsonaro na Globo. Quem é bolsonarista falou assim, você viu? Ele arrebentou, destruiu e tal. Aí quem é esquerdista fala, nossa, acabaram com ele, comemorando, com boné. E você fala, caralho, velho. Foi a mesma situação que aconteceu ali e cada um tem o seu olhar enviesado sobre aquela mesma lente, situação. Né? Sim, isso. Nossa, eu vejo muito isso acontecendo. Assim, e os sensatos estão querendo avaliar o conteúdo. A proposta. Todo. Aí você fala, pô, não tem proposta. Total. Eu gostaria de ouvir as propostas ali, mas eu vejo tanto do lado dos dois apresentadores quanto do lado do Bolsonaro, cara, que ninguém tava ali pra falar de proposta. Tava um pra dar um tapa na cara do outro também. Senti falta de muitas perguntas ali também, mas é isso, assim. Eu acho que quando a gente fica muito nesse lugar de só brigar, assim, às vezes não sai dali, né? Vira um esporte quase, assim. E eu percebo que quando, no meu trabalho, né, falando só de mim, assim, quando eu consigo entrar por esse lado do afeto, eu consigo mudar algumas coisas, às vezes. Consegue acessar Consigo acessar. Por exemplo, esse trabalho aí do aborto, tudo bem. Eu sei que é um tema difícil, tive várias abordagens violentas, como eu falei. Mas eu também tive comentários excelentes das pessoas falando, olha, eu não passei a concordar depois que eu li o seu trabalho, mas você trouxe informações que eu realmente não sabia. Sim. Então, isso é que é legal, sacou? Ou então quando a pessoa fala assim, nossa, a minha tia no WhatsApp compartilhou a sua tirinha. Pô, é isso que eu queria, entendeu? A pessoa que lê e fala... Que no fundo o artista quer isso, né? Exato. Que a sua arte vá pro maior número de pessoas. Isso, eu vou ficar falando pras mesmas pessoas sempre? Não tem graça isso, né? Sim. Eu acho que a pessoa também, tipo, que chega às vezes na calma pra dar um argumento, ela vence na calma, cara. Total. Muitas vezes isso acontece. Porque às vezes a pessoa que, tipo, chega, tipo, sempre extremista, falando alto, querendo impor o pensamento, seja assim, metaforicamente ou na prática mesmo, Total. assim. Ela raramente vai ser ouvida. Assim, até tem a diferença, né, de ser escutado e ser ouvido, né? Mas, assim, as pessoas assimilam um pouco do que essa pessoa fala. Eu também acho. Porque elas se fecham rapidinho.
Talvez, acho. eu não sei se isso, voltando um pouquinho no ponto, não sei se você sentiu isso ao longo do tempo, quando você disse que começou como uma feminista radical, que queria impor pautas, e de repente você foi suavizando, mas assim, sem deixar de estudar, sem deixar de manter os conceitos. Total. Como que você vê o comportamento do extremismo hoje na sociedade, assim? Então, é isso. Eu acho que tem pessoas que são mais extremistas, vamos dizer assim, ou que dão mais tapa na cara, que falam dessa forma mais incisiva, que são bem importantes, assim, para vários movimentos. Eu acho que a existência delas é importante. Mas eu, no meu trabalho, percebi que isso não é o que faz as pessoas ficarem no meu trabalho, não é o que faz as pessoas valorizarem o meu trabalho como uma forma de informação, né? Sim. De conhecer coisas novas. Então eu fui percebendo por aí, assim, não tanto porque eu achava que as pessoas não ouviam, mas porque eu percebi que é mais eficaz, sacou? É mais eficaz eu contar uma história que tenha um pai que é bolsonarista e uma filha de esquerda, e aí eles conversam, e aí dentro dessa história a filha explica coisas pra ele, do que eu falar só, vocês têm que ser feministas, sacou? Eu percebi que é uma questão de eficácia mesmo, de conseguir atingir a pessoa, sabe? Agora falando em projetos e ideologia, você acredita que seria possível para você conseguir colocar isso em lugares diferentes, por exemplo, se te chamar para fazer ilustrações de uma campanha política de alguém de direita? Isso não funciona? Faço. Não dá? Não faço. Eu já fui convidada, não faço. Tipo assim. Nem se for centro-direita, não precisa ser o Bolsonaro. E assim, a grana é muito boa. Assim, eu sempre... É profissional, cara. Tipo... É porque, assim... vamos lá. Eu te pergunto porque eu já fiz campanha política. E assim, cara, eu sei como que é o buraco. É foda. Assim. É que eu acho que o meu trabalho tá muito pautado nessas questões de esquerda, de direitos humanos. Aí eu acho que não faria sentido profissional pra mim ir pra um outro lado, sacou? Mesmo que eu fizesse um traço diferente, qualquer coisa assim. Eu já fui chamada pra fazer uma campanha que era pra falar de métodos contraceptivos, que é uma coisa que faz sentido, né, pra mim. Mas aí eu fui ler e um dos métodos era abstinência. Eu achei estranho, eu fiquei, gente, como assim abstinência? Oi? Estamos em 2020, era 2020 ainda. Aí eu fui ver e era do Ministério da Saúde, era do Ministério da Damares, né, do Direitos Humanos lá. Aí eu não vou fazer isso não, porque não dá para perpetuar isso, por mais que tenha outros métodos ali e tal. Tipo, toda a ideia de falar que um dos métodos contraceptivos possíveis é a abstinência, assim, já vai totalmente contra o que eu acredito que seja a educação sexual. Então, não faz sentido pra mim, sabe? E, assim, eu sei que isso é um privilégio. É um privilégio eu poder negar trampo. Sim. Né? Mas... acho que eu sou vendido ao diabo, porque da publicidade, né? Você faz às vezes você faz umas campanhas e você fala assim, puta, esse produto aí não é muito legal. Mas vamos fazer, vai. Ou então eu já fiz campanha do José Serra, do Alckmin, e quase fiz da Marta Suplicy na época. Então assim, mano, tipo, vamos aí, vamos fazer, é trabalho. Eu tento não misturar tanto, assim. Quando é uma coisa não... Quando é uma coisa não política, assim, que não tem coisa não política, né? Mas assim, quando não é uma coisa diretamente política, eu tento abstrair um pouco, assim, né? Então, já fiz trabalho para empresas grandes, que dentro da minha lógica talvez poderia não fazer sentido e tal. Tipo um produto que você sabe que não é tão saudável. Não é tão saudável, beleza, assim. Porque também o capitalismo é isso, né? Você tem que comer, sobreviver, né? Alguma coisa você vai ter que vender. Exatamente. Uma hora ou outra, você trabalha com a publicidade. Isso. Aí nesse lugar é o que eu cedo. Eu falo, bom, beleza, aí eu vou. Mas tem lugares que eu não vou. Tipo, nossa, jamais, assim. Eu já fui, uma vez me chamaram para fazer entrevista. Aí era para fazer quadrinhos, umas ilustrações. Aí eu fui fazer entrevista, mas ninguém me falava o que era de fato, sabe? E eu, gente, mas o que é? Não, a gente conversa, não sei o que. Eu cheguei lá, era para fazer campanha pro Temer, para melhorar a imagem do Temer. Falei, gente, então, ó... Desenha logo um vampirão, assim. Eles falaram assim, faz aí um teste, faz um quadrinho com os benefícios da reforma trabalhista. Eu, quais são? Fala que eu faço, tá ligado? Aí eles, me dá um brief aí. Pô,
Ah, eu fui embora, né? Tinha que zoar. Você ainda tinha que criar ainda. Eu tinha que criar. Puta, Você tá doido. roubado. Tinha que zoar a pastilha lá dele, É. manja? A pastilha. É a vasilha. Mas é difícil, porque tem vezes que tem muita grana envolvida, né? Aí você fica assim, ai meu Deus. Você fala assim, mano, é o trabalho de um ano ali feito em 2 semanas. Exatamente. Puta, a grana de um ano, né, feito em 2 semanas. Você fala, É outras. muito difícil. Você pode pegar, sem se converter no seu pensamento, você pega, aplica no seu trabalho e vende a sua ideia depois, Então, com mas mais eficácia. Normalmente fazer campanha política é isso, cara. Você fala assim, mano, vai passar, deixa eu fazer. Sei que esse cara pode ser que ele não ganhe. Assim, pode ser que ele ganhe também, mas vamos lá, vou fazer o trampo. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu não julgo. E é isso. Eu prefiro usufruir do privilégio que eu tenho, por enquanto, de não ter que fazer isso. Assim, não vou dizer que eu nunca faria, porque, cara, eu tenho vários amigos que, é isso, são de esquerda e tal, mas, cara, eles têm que fazer, têm que comer, têm que pagar aluguel, né? Sim. Então, faz. E eu não julgo. Mas enquanto eu puder evitar, eu tento evitar. Qual que você vê, assim, como um mundo ideal para você no seu universo cartoon, charge e tudo mais? Onde você quer estar daqui a 10 anos, assim? Como... Nossa, que pergunta boa. Eu quero muito fazer um MSP. Vocês sabem o que é MSP? Não. É o Maurício de Souza, ele cedeu os personagens dele para esse selo, que chama MSP. E aí eles convidam artistas para fazerem graphic novels desses personagens. Sim. Então até teve o filme agora da Turma da Mônica, Laços, Lições e tal. Então foi baseado numa HQ desse universo, assim. E aí tem várias pessoas que já fizeram, vários artistas incríveis, assim, já fizeram de todos os personagens, assim, do Franjinha, do Cascão. Tipo aqueles toy lá, como que é? Mônica Toy, já viu? Já vi, mas não é isso. Mas é meio que a mesma vibe, assim, de divulgar mais em outras áreas, assim. Não, eles fazem livros em quadrinhos com aventuras, ou uma história, na verdade, de um personagem específico. Então eles pegam, tipo, sei lá, a Magali. Faz um desdobramento da Magali. Isso. Tem, sei lá, tem um que é do Bidu, por exemplo. Aí é a história de como o Franjinha adotou o Bidu, entendeu? Então tem vários, assim. E eu queria muito fazer um. Tipo, o meu sonho, assim, é fazer um. Vamos ver, né? E eu queria fazer especificamente da Marina, que é a que desenha, né? Eu adoro ela. Então, a gente já fez um trampo pra eles, né? Eu fiz um especial com a família dele. Ah, sim. Só que era assim, era publicidade, né? Eles estavam atrelados a uma marca. Aí teve a trilha do Jairzinho cantando. Puta, foi muito que teve legal. aqui, inclusive. O Jairzinho veio aqui. Através desse projeto eu consegui trazer o Jairzinho aqui. Foi bem legal. E eu falei daquele ilustrador que trabalha com a gente, ele era lá do Maurício de Souza. Ah, que legal. Então, assim, ele tem essa pegada, assim, de fazer rápido. Sim, sim. O Bruno Tedesco. Abraço, Bruno. E, pô, que legal. Acho que eu fico pensando muitas vezes, assim, onde eu gostaria de estar daqui a 5, 10 anos é uma coisa meio difícil, assim, de você tentar se posicionar no nosso mercado que muda a todo tempo. Então, é um exercício bom, assim, você conseguir colocar isso pra fora. Esse aí é, tipo assim, um objetivo específico, mas acho que um mais amplo seria ser publicada fora do Brasil. Inclusive, agora eu tô com um projeto novo de livro, que eu vou publicar por uma editora que chama HarperCollins, que é uma editora internacional. E eu espero que isso faça eu sair do Brasil aí e ir pra Angoulême, que é um prêmio de quadrinhos, uma cidade, na verdade, né? Mas é um prêmio de quadrinhos maravilhoso na França. Então, assim, queria muito, assim, de sonhos. Você tem o objetivo de sair do Brasil, então? Não sair fisicamente, mas que a minha obra saia. Que a obra sacou? Entendi. Então, fisicamente, não? Fisicamente, por enquanto, não. Vamos ver como as coisas vão se encaminhar aí, né? Mas eu gosto muito do Brasil, eu me sinto em casa aqui, então. Sim. Até se tiver Bolsonaro de novo, né? Aí você vai falar, putz, aquilo lá que eu tinha dito, aquele no plugado, aquele dia, acho que eu tô repensando, fui. Dá pra editar? Bom, muito legal. Obrigado pela presença. A gente normalmente tem uma coisa aqui que a gente pede para todos os convidados, que é o quê? Uma música. Que a gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com a música do convidado. E essa música, ela tem que ter ali uma questão de trazer uma memória afetiva, uma música que tenha marcado sua vida por algum motivo. E aí, eu queria entender qual uma música que marcou um momento importante da sua vida. Nossa, eu sou uma pessoa das playlists, então assim, vai ser difícil. Mas, já que a gente está falando do meu trabalho, eu vou dizer Sangue Latino,
dos Secos e Molhados, porque justamente é a música que eu coloquei de epígrafe aqui, do isolamento. Uou. É, Sangue latino. isso, Muito Sangue boa, Latino. muito boa. Tá até aqui, pra não dizer que eu estou mentindo. Olha. Olha lá. Que top. E foi uma música que me acompanhou muito ao longo da pandemia. Eu gosto muito dessa música. E eu ficava ouvindo em looping enquanto eu coloria, assim. Não sei porquê. Só veio, assim. E é uma memória que, apesar de ser pesada, né, dos anos de isolamento e tal, uma memória que eram momentos de afeto, eram momentos que eu gostava de estar comigo mesma, de estar mais, assim, pra dentro e tal. Então, é uma boa memória. Legal. Também Legal. me Tem pergunta da produção também, né? Opa! Vamos lá. A Bianca separou alguma coisa aí, né, Bianca? Boa. Oi, então, eu queria perguntar uma coisa até que bem específica. A gente esteve com o Cavallini recentemente e ele fala muito sobre tecnologia, inteligência artificial, e uma das coisas que a gente falou com ele foi sobre inteligência artificial na arte. E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre. Verdade. Nossa, ótima pergunta. Difícil. Cara, eu tenho visto, assim, o desenvolvimento da arte por inteligência artificial e é bem assustador, né? Assim, algumas artes ali que essas inteligências fazem são bem detalhadas, Cara, né? até de criação de texto. Sabia que tem agora? Nossa, Inteligência artificial que te ajuda a criar textos? gente. É muito foda. Então, a minha opinião é, tenho medo. Eu tenho um pouco de medo, assim, porque, assim, não acho que vai substituir os humanos, mas eu acho que pode mudar muito, assim, a forma como a gente se relaciona com arte. Sim. Já é bem diferente hoje do que era há 10 anos, há 20 anos, porque hoje a gente tem banco de imagem, tem aplicativos tipo Canva, né, Sim. Que facilita a vida, né? facilitam a vida. E tem que tomar um cuidado para não ficar dependente, né? Porque... Exato. Mas isso não é de hoje, né? Então, exato. Uma E passagem aí... de 15 anos atrás, É. a galera também já tinha esses bancos aí, Free Pick da vida, Exato. e todo mundo falava assim, não, agora vai acabar o ilustrador. Exato, é a velha história do livro, né? Sempre vai acabar o livro, vai acabar o livro. Vai acabar a rádio. Então, e não, a gente tem que saber que as coisas vão sempre mudar e tentar se adaptar e fazer coisas novas, né? Mas eu fico com medo. E usar a seu favor, né? Acho que é uma coisa importante que a galera tem que entender assim, que tá beleza, existe uma nova tecnologia, como que ela pode trabalhar a meu favor? Exatamente. Porque se você ficar querendo brigar com a tecnologia, cara, uma hora ou outra você vai rodar no mercado, entendeu? Total. É isso, é tentar achar jeitos novos de fazer. Eu agora, na verdade, estou brigando muito com o TikTok, esse negócio de vídeos e reels, porque eu não sei muito bem como adaptar o meu trabalho para isso, assim. Ah, é fácil. Vamos falar. Mas, meu, você tem, assim, o TikTok, o que você tem, né? Você tem uma história boa e você tem uma imagem boa. Cara, o mínimo que você fizer de encontrar uma boa trilha e encontrar uma movimentação mínima, que seja, 4 frames ali, cara, você já vai contar uma baita história ali numa questão de 15 a 20 segundos. Então você tem a faca e o queijo na mão. É verdade, eu tenho que adaptar um pouquinho, assim, dos O processo, quadrinhos, o processo para uma coisa animada, né? Enfim, vamos ver. Mas assim, pode ser poucos frames. Total. Então, Total. você faz isso. Então o personagem tá lá, aí às vezes ele tá parado, mas tem um movimentinho de câmera chegando. Aí chega o outro, ele tá só com 2 frames aqui. É verdade. Então você vai criar... Puta, é muito fácil de adaptar. É verdade. Eu vou tentar. Agora, depois que eu terminar esse livro aí que eu tô fazendo, que tá uma loucura, eu vou E pensando em alcance, cara, o TikTok ele vai muito longe. Ele vai mesmo. É muito foda. Tem corte assim que você fala, caralho, velho, não chegou nessa quantidade de visualização no episódio inteiro, mas no TikTok lá tem 300 mil num pedacinho de nada, assim. É verdade. Então verdade. Isso vai ajudar ao seu livro ser projetado também, né? Porque Total. a pessoa vai olhar aqui e falar, pô, quem que fez isso? Tá lá o link da bio lá e te manda pro seu outro projeto. Exatamente. Você pode falar, de repente, de algum personagem, né, que você... Não sei se você tem essa vontade de estar na frente da câmera, mas eu acho que super funcionaria como um formato, assim. Tipo um react, né? Tipo assim, não, criei um personagem que é o velho bolsonarista, aí aparece só o PNG, assim, sobe.
esse aqui é o personagem, gente, eu criei, ele foi baseado nisso. Vocês já pararam pra pensar E aí você quantas conta a pessoas a história, gente conhece? Total, E aí, tipo, de verdade. repente você leva a reflexão, as pessoas assimilam, pô, eu conheço um velho desse também. E dá uma humanizada, né? Porque tá o seu rosto E ali. você valoriza o seu verdade. trabalho, os seus personagens, toda a história, toda a reflexão por trás, sabe? Eu acho legal. É verdade. Aí, várias dicas de conteúdos do TikTok. Gostei. Maravilha, é isso. Pô, obrigado. Deixa Obrigada. suas redes sociais aí pra galera. Sim. Todas as minhas redes são @elodangeloarte, com E no final. Então, @elodangeloarte. E tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Twitter, tô em todos os lugares. Podem me seguir. Maravilha, o Rafael deixa as nossas também. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora de você se inscrever aí, ativar o sininho das notificações, deixar o like aqui para fortalecer o nosso projeto e comentar aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? Todos os nossos links estão aqui na descrição, Instagram, TikTok, tudo. É isso, valeu, Elô. Obrigado pelas explicações. Obrigado por tudo. Obrigado, galera. Até o próximo Valeu. Plugado Podcast. Valeu. Valeu.